A minha vida tem várias facetas. Até aos 12 anos residi aqui com os meus pais, que eram agricultores, trabalhei no campo. Enfim, fiz a escolaridade obrigatória, à 4ª classe naquela época, e ao mesmo tempo trabalhava no campo. E aos 12 anos, um tio que residia em Lisboa chamou-me para lá e tive empregos em Lisboa. Mais tarde o apelo do campo foi mais forte e voltei para a Póvoa normalmente. Ainda guardei ovelhas até à data em que me chamaram para o serviço militar. No serviço militar fui parar à Índia, onde aí estive durante uma parte do tempo como prisioneiro de guerra do exército indiano. Regressei da Índia, fui para a França, como tantos outros portugueses na década de 60, fui para a França e estive numa região que se chama Alsácia durante um pouco mais de 20 anos. Trabalhei na indústria de papel, fui sindicalista da CGT. E, portanto, esta atividade mais ligada à agricultura surge exatamente quando na sua vida? Pronto, então aqui é todo o processo. De regresso da França, eu recupero novamente a exploração agrícola dos meus pais e instalei-me já com conhecimentos que adquiri nas terras por onde andei. Pelo caminho casa e tem filhos, naturalmente. Exatamente. Os meus, tenho um filho e uma filha, ambos nasceram na Alsácia. Um numa localidade que se chama Manster e a filha numa outra cidade que é Colmar. Eles regressaram comigo. E então fazem também a vida deles aqui, e eu, depois do que conheci em Bruxelas e enquanto representante da Confederação Nacional da Agricultura em Bruxelas, contactei com agricultores e responsáveis da Organização de Agricultores de todos os países da União Europeia, porque Bruxelas era para nós o local de encontro. Quando acabei a representação da CNA em Bruxelas, fui solicitado para fazer parte de uma organização europeia de pequenos e médios agricultores e fui eleito para o executivo dessa organização de pequenos e médios agricultores, que se chamava na época Coordenadora Agrícola Europeia. Estando na Coordenadora Agrícola Europeia, fiz parte de uma organização internacional também de pequenos e médios agricultores que se chama a Via Campesina Internacional. Aí contatei com pessoas de muita sabedoria e com eles adquiri a sensibilidade para a questão das sementes. E aí que eu ia agora lhe perguntar. De onde é que veio esse interesse pela preservação da espécie do trigo tradicional e das sementes, neste caso? A sensibilidade para as sementes em geral vem do meu contacto com pessoas de outros países, particularmente da América Latina e da França. Foi com eles que eu aprendi a importância desta questão. Então, e de que formas é que tem procurado afirmar a preservação das sementes do trigo tradicional? Então, tendo adquirido a sensibilidade para esta importante questão das sementes, que para mim passaram a ser do domínio do sagrado, porque elas são a vida que nos dá vida, então eu assumi para comigo mesmo a responsabilidade de preservar as sementes que utilizávamos aqui na Extremadura, as sementes de trigo antigo. Infelizmente, muitas dessas sementes já desapareceram.
eu, conhecendo a importância que as sementes têm, fui ainda rebuscar alguns trigos antigos que tínhamos aqui, entre eles o emblemático barbela, que é uma planta extraordinária. Fala-me um pouco da importância dessa planta, do trigo barbela. Pronto, esta planta é extraordinária do ponto de vista da resistência aos solos menos férteis. E porque é que ela existe aqui na Póvoa? Há uma razão. É porque esta zona de terrenos que vai da Póvoa até ao Cercal, em direção ao Algober, que hoje é uma zona que praticamente está toda plantada de eucaliptos, são terrenos essencialmente arenosos. Antigamente, antes dos eucaliptos, cultivava-se aí o trigo barbela, onde ele fez as suas provas de resistência em condições muito difíceis. Conhecendo isso do tempo da minha infância, eu pensei que era importante eu dar o meu contributo para preservar esta semente aqui na nossa terra e fazer com que outros agricultores também se empenhem na sua defesa. É neste ponto que nos encontramos agora. Já vários agricultores dos concelhos limítrofes vieram ter comigo porque querem produzi-lo, quanto mais não seja para terem um pão de qualidade para autoconsumo, e é assim que se está a proceder à expansão do trigo barbela aqui no Cadaval, naturalmente, porque aqui nasce a ideia, mas para os outros concelhos limítrofes só me falta o concelho de Rimaior, onde eu penso que será para a próxima campanha. Também já vieram à minha procura um padeiro de Bruxelas, que anda à procura de trigos antigos. E tem-me procurado várias pessoas, um deles ultimamente do Seixal, que estão sensibilizados então para começarem a produzir um pão com origem nos trigos antigos, especialmente o barbela, mas os outros também não são inferiores. A questão do barbela é que é um trigo que resiste muito bem em terras menos férteis. Essa é a sua grande vantagem. Já agora acrescentava que os trigos antigos, para quem quer prosseguir numa agricultura baseada no conceito da agroecologia, são estes os trigos que devem ser utilizados, porque os trigos modernos é outra história. É isso que eu agora lhe ia perguntar, porque isto é importante as pessoas perceberem. O trigo, quais são realmente as vantagens para a saúde e em termos de nutrientes, vamos lá, para o trigo tradicional, nomeadamente o barbela, contraponto com o trigo atual? Muito bem. Então, os trigos antigos têm nutrientes que os trigos modernos não têm, porque a alteração da planta modificou-lhes o sistema radicular e modificou a composição do grão ou do bago. Os trigos antigos são todos eles, e o barbela em particular, trigos com baixo teor de glúten. Como sabemos, o glúten está a ser um problema, e então estes trigos têm essa vantagem: baixo teor de glúten, estou-me a referir aos trigos antigos, e um alto valor nutricional que os outros não possuem. Daí a vantagem em preservar os trigos antigos, porque eles podem, em termos alimentares, ter a resposta a vários problemas que se põem neste momento. Os trigos modernos foram modificados para serem trigos de alta produção, mas ainda não se inventou muito e bom. Eles produzem mais, é verdade, mas a pergunta que podemos pôr-nos é: produzem mais o quê? Produzem mais âmido, mas são mais pobres em nutrientes. Ora, nós, o pão sendo um alimento
o mais utilizado e praticamente de primeira necessidade, preferencialmente deve ser um pão que alimente e não um pão que enche. É nesta altura do campeonato. Diga-me uma coisa agora, só para exemplificar. Constou-me que uma fatia de 100 gramas de pão de trigo Barbela equivaleria a um ovo, é verdade? Das análises que têm sido feitas, o trigo Barbela é muito rico em vitamina E, para além de outros nutrientes, e uma fatia de 100 gramas do pão deste trigo em moagem integral, porque aqui a moagem também entra na dança, há várias formas de moagem, em moagem integral corresponde 100 gramas do pão ao equivalente aos nutrientes que são contidos num ovo. Isto é o resultado de análises que têm sido feitas. Muito bem. Relativamente aqui portanto, este trigo tradicional, nomeadamente o Barbela, podemos dizer que estamos então perante uma estirpe de trigo portuguesa, nacional? Muito bem. Existe registro? O Barbela é um trigo originário do Crescente Fértil. O Crescente Fértil é o Irão, o Iraque e a Síria, que é, por assim dizer, o berço dos trigos. O Barbela veio de lá, não sei quem o trouxe, suponho eu que foram judeus ou árabes. O que é certo é que ele já tem bilhete de identidade nacional, adaptou-se perfeitamente em Portugal e quem o trouxe sabia que ele se adaptava às zonas difíceis, por exemplo, em Trás-os-Montes. Então, quando fala em bilhete de identidade nacional, é possível já estar registado ou tê-lo registado, não sendo originário de Portugal? Pois aí é que é o curioso, é que nem sequer faz parte do catálogo de sementes. Não sei quem é que decidiu que as coisas são assim. Há outros trigos, particularmente os trigos modificados, modernos, fazem parte do catálogo de sementes. Este trigo antigo foi excluído. As razões eu não as conheço. Quem fez a exclusão é que terá de explicar. O que é certo é que a questão dos trigos antigos hoje está a despertar interesse noutros países da Europa. Aqui as coisas normalmente chegam mais tarde, mas também estão a chegar. E alguns exemplos desses países da Europa? Bem, a Inglaterra, por exemplo. E interesse a que nível? A França. Bem, é que eles já estão. Os trigos foram classificados em trigo património porque fazem parte do património genético daqueles países. Este trigo faz parte também do nosso património genético nacional e deste concelho, porque há várias gerações que ele aqui se produzia, particularmente nas zonas que estão hoje plantadas de eucaliptos. Então, o trigo já adquiriu, como eu digo, o seu bilhete de identidade aqui. Naturalmente, sem ser oficialmente. Sem ser oficialmente. Não sei se a partir de agora as coisas vão evoluir de outra maneira, mas eu sei que estas questões mexem com interesses instalados e pode haver quem não queira que as coisas mudem de figura. Mas eu também sei que nós estamos em tempos de mudança. Os chineses têm um provérbio que diz que em tempos de mudança uns constroem muros e outros constroem moinhos. É isso que estamos a assistir. Portanto, de qualquer maneira, eu penso que estamos em tempos de mudança, até na atitude das pessoas à procura de alimentos que lhes garantam uma alimentação saudável, e penso que estamos no caminho de uma alimentação consciente. Ora, para que essa alimentação consciente se concretize, precisamos de preservar estas sementes antigas que passaram todos os testes através da história. E para finalizar, para que as pessoas compreendam, os trigos de hoje não são os de há 1000, não são os de há 500, nem tão pouco de há 70 anos, porque houve uma grande alteração a partir da Primeira Guerra Mundial.
foi aí 14, 18, foi aí que começou a alteração dos trigos e depois tem continuado, e essa alteração teve a ver com uma questão militar. De resto, muito do que se passa na agricultura hoje, a agricultura quimicamente assistida, tem a ver com questões militares. Esta da modificação do trigo, que consistiu na sua nanificação. Um trigo antigo é de palha alta, um trigo moderno é de palha baixa. Considera-se nanificação. E aí, nanificação para quê? Para lhe pôr azoto sem problemas aparentes. A aplicação de azoto para fazer explodir o bago. O azoto ou o nitrato foi utilizado na guerra como explosivo. No final da guerra descobriram que aquilo podia ter uma aplicação civil e então nanificaram o trigo para lhe poder pôr o nitrato à vontade sem que o trigo acame, como nós dizemos. Para resolver isso tinha que ser nanificado, não podia continuar de palha alta. É por isso que eu aqui não utilizo nitratos, o que é uma boa coisa. Tem ainda outra vantagem. O trigo de palha alta asfixia a erva, porque não deixa entrar a luz solar, não deixa crescer a erva. Ora, se eu puser azoto, também ajuda a crescer a erva. Eu sei que este ano a Confederação Nacional dos Agricultores completou 40 anos e, inclusive, fizeram um congresso e abordaram um tema que era precisamente a produção nacional e a soberania nacional do nosso país. Tem a ver com estas questões? Tem a ver com estas Como é que isto se coaduna? Porque nós somos um país que está numa situação dramática, que só produz trigo para os primeiros dias do ano. Todo o resto é trigo importado. E os trigos importados não são trigos antigos, são todos trigos modificados. Portanto, do nosso ponto de vista, e para defender a nossa soberania alimentar, precisamos absolutamente de produzir trigo, preferencialmente o antigo, por razões que eu já expliquei, razões de qualidade do alimento que é extraído do trigo. Mas precisamos de produzir trigo em geral, porque não o temos, e é preciso ter consciência que uma crise alimentar pode surgir de um momento para o outro e não avisa, e as nossas arcas estão vazias. Ora bem, precisamente o que me sensibilizou para isto é que nós estamos aqui numa região que já foi farta em trigo e hoje o que se produz é, por assim dizer, residual. Eu penso que isto deve mudar de figura na medida das possibilidades. Pelo menos ter a sensibilidade que é preciso arrepiar caminho também nesta área. Então, e diga-me uma coisa, em termos económicos, de rentabilidade, como é que o agricultor convencional pode produzir trigo de maneira que lhe seja rentável, este tipo de trigo? Não estamos a falar de autoconsumo. É uma boa questão, porque não se pode produzir trigo a perder. Também não devemos ter como objetivo primeiro o lucro pelo lucro. É preciso que o nosso trabalho e investimento seja pago. E isso tem que estar incluído no preço. Isto implica que o preço pago ao agricultor terá que ser um preço que remunere o seu trabalho. Para isso existem meios. Atualmente a política agrícola comum paga com dinheiro público sem obrigação de se produzir. Então que esse dinheiro público seja utilizado para produzir um produto de qualidade. Muito bem. Aqui localmente, agora voltando aqui outra vez ao plano local, para além do senhor, quantos agricultores aqui no concelho produzirão o trigo tradicional, Barbela neste caso? No concelho do Cadaval, precisamente, há mais 2, os quais eu estimulei a produzir. No seu caso, quantos hectares é que o senhor tem? Os meus hectares de cereal são poucos, são ao todo 2 hectares. Mas eu, como já se falou no princípio, as sementes para mim são de grande importância, para além do trigo eu estou a cultivar espelta. Fala-nos um pouco do que isso é. A espelta é um trigo primitivo, que é ainda superior aos nossos trigos antigos. É um trigo primitivo, digamos assim, que é o antepassado
dos trigos antigos, é importantíssimo, só que em Portugal não é conhecida a sua cultura. Eu aprendi a cultura de espelta com os meus colegas agricultores italianos. Foram eles que me passaram o conhecimento nessa área e eu estou a cultivar isto aqui há já vários anos, com muito sucesso, multiplicar a planta e aprender a conhecer a cultura, porque é um pouco diferente do trigo, porque se trata de um trigo primitivo, mas a questão é que é hoje um trigo procurado em Portugal, que se vende aí nas lojas da especialidade por um preço elevado, mas tem que ser importado da Alemanha ou da França. Ainda se produz em zonas remotas da França. Muito bem, o que eu quero provar com isto é que nós, para além dos nossos trigos antigos, podemos produzir no nosso concelho ou no país a espelta, em vez de a importar do outro lado. Já que não temos Mercedes, podemos ter espelta. Sim, senhor. Sr. João, eu sei que o senhor, para além de produzir trigo, também fabrica a farinha e o bel do pão, é verdade? Bem, aí eu trabalho num sistema integrado de autoconsumo para fazer o meu próprio pão. Mas também vende para fora, pelo menos farinha, não? Não vendo. Então, cede farinha? A questão, eu partilho, porque eu não tenho um negócio de farinha, nem de trigo. Eu partilho para pessoas que queiram fazer uma experiência, fazendo o seu pãozinho, para aprenderem a saboreá-lo, aprenderem eventualmente os benefícios e, partindo dessas experiências várias, as pessoas possam acolher a ideia de uma produção destes trigos antigos mais alargada e já num contexto fora do artesanal, que é o meu contexto próprio. Sobre isto, quem diz trigo diz moagem. Nós precisamos muito de devolver um pouco, de recuperar um pouco da nossa história. Estamos aqui numa zona de moinhos, recuperar um pouco dessa arte, formar pessoas na arte da moagem, porque ao desenvolvermos o trigo, ou a cultura do trigo, também precisamos do moer. E estes trigos não devem entrar na moagem industrial, porque a partir daí as coisas complicam-se. Então como é que se pode dar resposta para uma maior rentabilidade? Se não podemos entrar numa escala maior? Aí é sempre, voltamos àquela questão das produções de proximidade e de circuito curto. O pão é, por excelência, um produto de proximidade. Podemos perfeitamente ter perto o trigo, ter perto a moagem e ter perto o pão, sem que isso tenha de vir do outro lado do mundo. De resto, eu estou convencido que estas questões da pegada ecológica se vão pôr com muito cuidado nos próximos tempos. Portanto, os produtos alimentares devem ser preferencialmente produzidos o mais perto possível do local do consumo. Acho eu que esse é o caminho. E não fazer milhares de quilómetros para chegar aqui. Bom, se não temos que importar, mas na medida do possível devemos procurar ter o mais perto possível, até na questão que diz respeito a uma eventual crise que pode surgir. As pessoas podem facilmente, o que é, acordarem um dia e alguém dizer que não há pão ou não há trigo. A confusão generaliza-se logo. Portanto, o melhor é tê-lo por perto e, tendo-o por perto, também não perder o conhecimento da cultura, o conhecimento da moagem. Porque a parte do pão é mais fácil. Mas as outras, porque tudo isto é uma cadeia, desde que se lança a semente à terra, é preciso que não se perca esse conhecimento. E é o que me tem motivado, é transmitir esse conhecimento a quem é mais novo. Porque se perdermos o conhecimento, como diz o provérbio, só o conhecimento liberta. Se perdermos o conhecimento, ficamos aprisionados.
que gostava de deixar como mensagem de sensibilização? Bom, a mensagem é que as pessoas se aproximem. Eu costumo dizer que o consumidor terá de passar a ser consumo-ator. Isto é, ele tem de ser parte integrante no problema. Não chega que eu semeie ou outros semeiem, é preciso também que as pessoas que pela sua vida estão desligadas da agricultura se aproximem a ela e compreendam o que é que se passa desde que a semente é lançada à terra até que o produto chega à mesa. Acho que esse é um grande passo que poderemos dar no sentido da alimentação consciente. E a alimentação consciente envolve várias sensibilidades, várias etapas e aproximações entre as pessoas que estão no campo e as que estão fora dele. Acho que isso é indispensável, porque um dos problemas que nós temos ainda hoje é o divórcio que existe entre quem está no campo e quem está no meio urbano. E isso deve, pelo menos, atenuar-se. Muito obrigado pelo seu testemunho. Muito obrigado eu por terem vindo ao meu encontro, que é uma recompensa para aquilo que eu tenho andado a fazer sozinho. Muito obrigado.